Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise explicativa aqui da Ford College. Hoje a gente vai abrir as plantas de engenharia do módulo Data Sharding Techniques in Turbine. Isso faz parte da nossa exploração contínua sobre transferência de dados na Solana dentro da trilha Advanced Solana Concepts. O nosso foco aqui é entender as mecânicas exatas de como mover pacotes de dados pela rede com a máxima eficiência possível, usando as estratégias de transferência mais refinadas que existem. Então vamos direto ao ponto. Bom, só para dar um passo atrás e conectar com a nossa lição anterior, Principles of Data Sharding, o grande problema que a gente tentou resolver foi como é que se equilibra velocidade pura com escalabilidade no mundo real. A resposta está exatamente no Data Sharding, ou a fragmentação de dados. Basicamente, a gente pega um volume imenso de dados, divide em pedaços menores e joga tudo isso em caminhos paralelos. É um conceito brilhante, mas o padrão que a gente escolhe para fazer esses cortes vai ditar completamente a latência, a complexidade da rede e, claro, como a gente lida com falhas. Dando uma olhada rápida na nossa planta técnica de hoje, a gente vai passar por o desafio da fragmentação, o menu de estratégias, o dilema do roteamento, paralelismo versus sobrecarga, o teste no mundo real e, por fim, a decisão e os próximos passos. Certo, começando pelo nosso primeiro ponto, o desafio da fragmentação, fatiar dados com eficácia. Isso já nos leva à segunda parte, o menu de estratégias, 4 opções principais. Olha só, quando a gente senta para projetar isso, existem basicamente 4 ferramentas na nossa caixa. A de tamanho fixo é maravilhosa para altíssima vazão porque gera muito paralelismo, mas a gente acaba pagando um preço alto na quantidade de cabeçalhos. Depois, temos a baseada em intervalo, que mantém as tabelas de roteamento super enxutas e organizadas. Temos também a definida por conteúdo, que é mais inteligente e se adapta aos limites naturais dos arquivos. E por último, o stripping codificado por apagamento, porque, vamos ser super sinceros, redes reais falham o tempo todo, pacotes simplesmente desaparecem no ar. Essa última opção sacrifica um pouquinho do processamento para criar dados de paridade, garantindo que a informação sobreviva a essa viagem caótica. Seguindo em frente, seção 3, o dilema do roteamento, como encontrar o destino. Aqui a coisa fica bem interessante. A forma como a gente fatia os dados dita totalmente a dor de cabeça que vai ser rotear tudo isso. Pensa no modelo baseado em hash. Ele pega a identidade do fragmento e espalha de um jeito super uniforme pelas rotas, sendo totalmente dinâmico. Maravilha, né? Do outro lado da moeda, o modelo baseado em intervalo cria tabelas de rotas incrivelmente elegantes e curtas, mas carrega o risco gigante dos temidos pontos quentes, os hotspots. E olha, quem trabalha com infraestrutura de rede sabe que ter um hotspot criando um engarrafamento e derrubando uma rota inteira é um absoluto pesadelo. Isso nos joga direto para a seção 4, paralelismo versus sobrecarga, o cabo de guerra da rede. Para entender esse cabo de guerra, imagina a logística de um porto. A gente pode escolher enviar um container gigantesco de uma vez só. A eficiência de empacotamento é absurda de boa, mas se esse container atrasar, literalmente tudo para. Por outro lado, a gente poderia despachar 1 milhão de envelopinhos separados. Isso garante que a gente use todas as vias de entrega possíveis ao mesmo tempo, ou seja, paralelismo máximo. O problema? A quantidade de carimbos, assinaturas e rastreamento para cada envelopinho gera uma coordenação irreal. Fatiar pequeno aumenta a concorrência sim, mas faz o custo logístico explodir. Para colocar isso em perspectiva, todo fragmento, por menor que seja, carrega o que a gente chama de sobrecarga fixa. Imagina, por exemplo, 200 bytes de metadados, cabeçalhos e informações de sequência. Parece quase nada, certo? Mas se os dados forem fatiados num nível microscópico, esses 200 bytes se multiplicam tão rápido que começam a devorar violentamente toda a largura de banda que a gente tinha disponível. Bom, seção 5 agora. O teste no mundo real. Simulação de estresse. Vamos colocar essa matemática numa bancada de testes real. Os contornos da nossa simulação são os seguintes. A gente tem que transferir um estado de 100 megabytes. A nossa via tem 100 megabits por segundo de largura, o tempo de ida e volta, o RTT, é de 20 milissegundos e o limite da nossa infraestrutura permite até 8 fluxos paralelos ao mesmo tempo. As regras do jogo são essas. E aqui estão os números depois de rodar as equações. Olha que revelador. A opção dos fragmentos grandes ficou lá para trás com mais de 40 segundos porque basicamente não teve paralelismo. A briga de verdade ficou entre os médios e os finos, e aqui tem uma pegadinha imensa. No papel, os fragmentos finos parecem ganhar com 11,8 segundos, mas na vida real a estratégia média é a grande campeã com 12,4 segundos. Sabe por quê? Porque os fragmentos muito pequenos escondem custos massivos e super perigosos de CPU e memória lá no receptor, só pelo trabalho de coordenar e remontar toda aquela chuva de pacotes minúsculos. O que nos leva à pergunta de $1 milhão.
Como a gente consegue pegar essa matemática e prever o cenário ideal para as nossas próprias redes no dia a dia? A resposta está no código. A gente precisa criar modelos preditivos e lógicos. A regra de ouro aqui mostra que o tempo total nunca é apenas a matemática simples da largura de banda. O tempo total é o tempo de entrega somado ao atraso de coordenação. A gente precisa, obrigatoriamente, adicionar as penalidades do mundo real nessa conta. O tempo de processamento, as retransmissões que vão acontecer e todo o esforço colossal para juntar os pedaços no final. E, finalmente, seção 6. Próximos passos, ações e implementações. Então, qual é o nosso checklist de engenharia antes de dar o deploy e colocar tudo em produção? Primeiro, meçam o custo real de processamento de CPU de cada fragmento. Segundo, estimem quantos fluxos paralelos a sua rede realmente aguenta. Terceiro, simulem perda de pacotes, porque a internet não é perfeita. E quarto, para links super diversificados, escolham roteamento por hash para evitar aqueles gargalos mortais. Projetar isso é igualzinho a assinar uma planta de engenharia. A precisão e a revisão dos cálculos importam demais. No fim das contas, a gente sabe que prever no papel é fundamental, mas é a simulação sob condições dinâmicas que realmente prova se a arquitetura fica de pé. E esse é o momento exato para a gente explorar isso mais a fundo. Convido todo mundo a acessar forge.college para descobrir o próximo passo dessa jornada, que é construir simuladores completos e práticos para a rede Solana. Muito obrigado por acompanhar essa nossa explicação de hoje. Continuem construindo, sempre com muita estrutura e precisão. Acessem forge.college e a gente se vê na próxima.